A gente quer dar início à segunda mesa redonda nessa semana, nesse ano de comemoração do nosso aniversário. Queria aqui agradecer aos colegas, porque, de fato, a década de 60, assim como provavelmente os anos 90 e 2000, a gente vai ter que dividir a mesa em duas, porque tem muita gente que se formou e está cada vez mais, né, a gente está com esses professores que se formaram aqui na ativa. Agradecer muito, porque essas mesas têm dado um ânimo e uma discussão na escola que a gente precisa, no sentido de contribuir para a gente pensar o futuro da escola. Queria também sugerir e fazer um pedido. Hoje, conversando com o Pedro Nosrala, ele me mostrou um documento que ele encontrou dos anos 70, quando ele era aluno, e quem assinou foi o SAMI. Então, são documentos que muitas vezes a gente encontra que, de repente, são importantes para a memória, ou uma fotografia, ou, por exemplo, o histórico escolar daquele momento. Então, o Matheus, cadê o Matheus? O Matheus vai mandar um e-mail para todos, para a escola inteira. Mesmo os professores que não se formaram aqui, que estão aqui há bastante tempo e têm a memória em termos de foto, vídeo, documento que, de repente, interessa para o nosso acervo, mandar para o Matheus, neste e-mail, as fotos antigas e algumas coisas, se vocês autorizarem, nós vamos disponibilizar no Face, com a legenda. E a ideia também é fazer um painel colaborativo naquela parede verde. A gente vai começar a pensar como que vai ser esse painel colaborativo. Então, por exemplo, de fotografia e coisas que a gente tem das diversas décadas, talvez por década. Então, a ideia é realmente despertar este movimento de recuperação da memória da escola e, ao mesmo tempo, contaminar os alunos e professores na preservação dos nossos valores e também nas possibilidades de transformação que a gente tem para o futuro. Mais uma vez, obrigada, e vou passar a palavra para a nossa mediadora, que é a professora Tereza Stockler. Bom dia. Desculpem a demora. Eu acho que vou apresentá-los, porque tem aluno que não os conhece, né? Nós temos 3 períodos de aula, e agradeço muito vocês estarem aqui. E eu acho que é importante, principalmente para os nossos alunos, a preservação da nossa memória. Eu sei que os alunos de hoje sabem muito pouco sobre esses valores da escola que a professora Angélica se referiu, e a nossa história mesmo, as nossas raízes. Né? Por isso, inclusive, que eu adotei esse tema como trabalho para mestrado e doutorado, essa pesquisa, porque eu sabia, quando eu comecei, na década de 90, que não tinha nada. Não é? Tem documentos não organizados, tem fotografias que a gente não consegue identificar as pessoas. Então, se a gente realmente trabalhar isso e envolver os nossos alunos em relação ao orgulho que nós temos da escola, ao vínculo que a gente tem com a escola, ao gosto que a gente tem por estar aqui e por pertencer a essa história. Nós já pertencemos à história, né? Então, eu vou apresentá-los. Professor Flávio Marcondes, formado em 1966. Professor Lauresto, 1967. Juan Vilar, 68. E Ricardo Belpiede, 69. Certo? Bom, o trâmite aqui, eu não sei se é essa palavra, mas a ideia é que vocês nos digam o que marcou a sua passagem como alunos na faculdade e por que vocês quiseram vir dar aula na faculdade onde vocês se formaram. Pode ser? Quem vai se voluntariar primeiro? Alfabética, você...
Ah, ele quer ser o último. Eu também acho, pelo sobrenome é ele, né? Como bibliografia é você. Eu não aprontei nada, eu só fiz uma pergunta. Essa era a pergunta? Era essa a pergunta. Não, eu tenho uma que é minha. Essa é da sequência de depoimentos, mas eu tenho uma que é minha mesmo. Só que eu acho que vocês não vão poder responder também, mas, em todo caso, a gente vai andando. Então, começo eu? Por favor. Bom, eu entrei em 1964, saí em 69, período difícil do país, mas a escola estava bem. E o que mais me marcou, na realidade, foi a integração. Parece que agora nós vamos ter uma semana de integração aqui na nossa escola, mas a integração que o período integral que a gente estudava proporcionava. Essa integração era não só com colegas, mas com professores, que a gente acabava tendo um relacionamento muito bom. Às vezes a gente trabalhava para os professores, fazia estágio com os professores. A FAO ficava aqui do lado, a gente tinha uma certa integração com os colegas da FAO. E, enfim, essa integração, para mim, viver a arquitetura, porque tudo, em termos de arquitetura nessa época, tudo acontecia nesse quarteirão. Era a FAO, ali, na Maranhão, e Mackenzie, aqui. Então, a gente vivia a arquitetura. Tudo que acontecia sobre a arquitetura se sabia aqui nesse meio. E também nessa integração tem algumas coisas interessantes. Houve uma época que nós, da Faculdade de Arquitetura, fizemos um trabalho em conjunto com o pessoal da Faculdade de Engenharia. E eu tinha um amigo que estudava lá na Faculdade de Engenharia e nós acabamos fazendo um trabalho juntos. Depois de formado, na vida profissional, eu vim encontrar esse amigo que é agora um dos grandes calculistas de estrutura metálica, e nós chegamos a trabalhar junto, que foi o Jorge Zavem. A nossa turma, eu considero... A nossa turma, quando eu falo, é pessoal dessa década. Um pessoal relativamente rebelde, né? Realmente, era rebelde. Por exemplo, a minha turma foi responsável pela extinção do acampamento de topografia. Então, nós nos negamos a fazer, foi no último ano, no 5º ano. Uma grande contribuição, eu diria. Não sei se é bom ou é mau exemplo para os alunos aqui, mas não é essa a nossa intenção. Mas a gente tinha outros relacionamentos também. Por exemplo, o professor Marcondes, que sabe melhor desse aspecto, tinha um relacionamento visual com as alunas do curso de secretariado. Elas tinham... o curso delas ficava lá na outra ponta, mas elas vinham passar aqui na nossa frente para tirar o nosso sossego. Eu não sei. Bom, o professor Marcondes sabe melhor desses aspectos. Muito dó de vocês, sabe? Agora, teve um outro relacionamento muito legal, que foi com a Faculdade de Direito. Vira e mexe tinha uma guerra de ovos. Um atirava ovo no outro. Mas acabava sempre em omelete e não tinha problema, né? Enfim, gente, eu acho que, da minha parte, a integração realmente foi o que me marcou, né? Tem várias histórias, publicáveis e impublicáveis. As impublicáveis ficam para um futuro aí ao McPhil ou coisa assim, com alunos. Mas é isso aí, Tereza. Seguindo a ordem aqui da mesa, né? Esse papelzinho eu aprendi a pôr aqui. Não, falar da minha época aqui. O Pedrinho não estudava aqui ainda.
Então, eu acho que a época que eu estudei aqui, eu entrei aqui em 62. No meio do curso, teve o golpe militar. Então, eu peguei uma época que era uma vivência de um tipo e depois uma totalmente oposta. Então, na década de 60, inclusive, era uma época que não era só no Brasil, no mundo inteiro tinha uma efervescência, tinha um processo de liberdade, um processo de salvação do mundo. Então, era uma época que o que mais chamava a atenção, num certo contexto, era a liberdade que todo mundo tinha. E, de repente, foi um corte e você tinha toda uma outra postura enquanto era estudante. Eu vou dar um exemplo. Em 62, 15 dias depois que começaram as aulas, entrou uma greve geral que começou no Brasil inteiro nessa faculdade, que foi a greve de fidelização do Mackenzie, se estendeu para o Mackenzie inteiro, se estendeu para São Paulo inteiro, para o Brasil inteiro, juntando a representação de 1/3 dos estudantes nos conselhos universitários. Eu voltei às aulas no segundo semestre e falei, puxa, como é legal a universidade, né? Você entra, vai todo dia na escola, tem nada, farra, e realmente era muito legal. Primeiro porque tem a convivência entre todo mundo que estudava aqui. E todo mundo vinha, não é que chegou greve, está na Europa, está não sei aonde, não. Todo mundo participava, grandes assembleias. Então, o primeiro impacto na escola foi esse. O segundo ano começamos em greve de novo. Inclusive, uma das razões da greve foi o processo do acampamento. E minha turma foi a última que fez acampamento. Não fizemos no prazo, fizemos um ano depois, e nunca mais ninguém fez acampamento topografia. Então, no terceiro ano, começou o ano, tivemos o impacto de março de 64, 1º de abril de 64. Então, foi bem curtido, num aspecto político, essa estrutura da época. O que mais na época? Eu estava conversando com meus amigos e talvez uma das coisas mais importantes que aconteceu no século passado foi na minha época de universitário, que foi a criação da pílula anticoncepcional. Parece piada, mas foi uma transformação no mundo violentíssima, essa relação da liberdade da mulher, principalmente as mais jovens, em relação a uma época que eu era universitário. Uma passagem interessante. Eu chamo a atenção nessa época também, como referência de outras coisas que eu vou falar, o Brasil foi bicampeão mundial de futebol no Chile. Mas por que você está falando isso? Porque você escutava o jogo, 2 dias depois você ia ver as imagens, quer dizer, a relação que eu aperto um botão aqui, vejo a China, vejo a Síria, vejo um bombardeio, para assistir um jogo no Chile. 2 dias depois, ainda se o avião da Varg vinha naquele dia, senão a gente não assistia o jogo. Quer dizer, as comunicações, as conexões, como falam hoje, eram totalmente diferentes dos dias de hoje. Então, era uma época curtida num certo aspecto e num outro aspecto, era um processo de tempo diferente. Se eu pegar isso e jogar para a minha época de escola, 2 coisas que me chamam a atenção. Uma, o Ricardo já falou. A total integração que existia na escola entre os alunos do primeiro ao último ano. Você conhecia todo mundo te conhecia. Você entrava, as salas de aulas, cada um tinha sua prancheta, seu armário. Você ia na outra sala, a prancheta do seu amigo, via ver o projeto do outro que estava em cima da mesa. Quer dizer, tinha uma integração espacial de tempo total nessa escola. A segunda relação que eu acho legal dessa época é que a gente tinha um laboratório vivo que era a própria cidade. O professor de mecânica do solo falava, vamos à obra. A gente ia a pé num prédio em obra aqui no bairro. Concreto, vamos a pé no outro prédio que o professor tinha calculado, vamos ver a obra. Então, o laboratório nosso, inclusive, em relação à arquitetura, era o entorno do Mackenzie, que era uma cidade que estava em desenvolvimento nessa época, o bairro de Higienópolis, grande parcela dos edifícios são dessa época. Então, a gente teve uma vantagem que hoje é mais difícil, que o nosso laboratório, além dos que tinham internamente do Mackenzie, principalmente na parte da engenharia, a própria cidade era um laboratório dos estudantes de arquitetura na época. E chamava atenção, inclusive, porque, na década de 60, todas as placas, ou melhor dizendo, quase todas as placas de obra, antigamente tinha que pôr onde o cara era formado. Você via que era construído por engenheiros formados no Mackenzie e projetados por arquitetos formados no Mackenzie. Então, a gente tinha uma relação com a cidade muito próxima. A engenharia do Mackenzie, a arquitetura do Mackenzie, em relação à construção da cidade, estava em primeiro plano. Isso era importante, porque a gente
vivia num contexto de um colega falava, puxa, vi uma obra do Milan, a gente pegava e ia visitar a obra. Vimos uma obra do Paulo Mendes da Rocha, a gente ia lá. Viu uma obra do Chico Petracco, a gente ia lá. Essa foi combinado. Não, é que eu fui estagiário dele. Quando eu era estagiário dele, tinha uma casa em obra em frente à Daslu, lembra? Rua Domingos Leme. Voltando, para não perder o fio da meada, outra coisa que chamava atenção nessa estrutura da escola é que praticamente todo mundo que fazia arquitetura curtia fazer arquitetura. É uma coisa que eu não sei se hoje a gente sente esse rebatimento ou não. Mas todo mundo na minha classe e outras classes, você via que o cara curtia arquitetura. Eles estavam aqui pela arquitetura, para fazer arquitetura, estudando arquitetura. A gente, como foi falado outro dia, mesmo pelo pessoal também dos anos 60, o período era integral. A gente vinha de manhã, voltava à noite, e às vezes tinha aula à noite. Às vezes não tinha aula no meio do dia, a gente ficava por aqui. Quer dizer, era toda uma relação relacionada com a arquitetura e com o processo, inclusive, político que tinha por trás de tudo isso. Isso é só para um lembrete aqui, porque a gente não guarda mais tudo. É, mais ou menos. Eu vou... Oi? Não, mas... Você sabe que sumiu, né, minha cola? Sumiu mesmo. Eu lembro mais ou menos, não sumiu. Esse troço ainda não sei mexer direito. Uma coisa da época, não, é uma coisa que também, até a gente fica conversando entre a gente, por exemplo, um dos maiores shows de música brasileira que teve aqui em São Paulo aconteceu, organizado pela arquitetura do Mackenzie, foi chama-se Bossa Nossa. Eu peguei, na época que eu estava aqui, a segunda. A primeira, eu não era estudante de arquitetura ainda, mas você imagina todo mundo, tipo aquela apresentação de Bossa Nova no Carnegie Hall, mais ou menos aconteceu aqui antes, ou no mesmo período. Aliás, aconteceu antes, porque em 62, que foi em Nova York, em 62 eu já estava na escola, teve o segundo Bossa Nossa. Você imagine as pessoas mais importantes da Bossa Nossa estavam aqui no Rui Barbosa, organizado pela arquitetura do Mackenzie. Tinha toda uma estrutura cultural que a gente vivenciava. Como curiosidade, eu vou só completar com mais duas coisas. O designer Pininfarina, que fez o Carmangui e o Guia, estiveram no DAFAN, não na arquitetura, no DAFAN, batendo papo com o estudante. Enquanto era estudante, veio o Oscar Neymar e era divertido, porque tanto o Oscar como os designers, eles vieram no DAFAN e no GEFAL. O público era o mesmo. Da rua vinha todo mundo para cá, depois ia todo mundo para lá ver os caras falarem e tal. E uma particularidade muito engraçada é que, na nossa época, tinha muito sequestro de avião político, né? E os portugueses sequestraram o navio, Capitão Galvão. E ele esteve no DAFAN, batendo um papo com a gente, o português que sequestrou o navio. Não, é real isso. E tiveram, chama Capitão Galvão. E tiveram alguns cubanos também. A minha memória é que eu não me lembro se os cubanos eram a favor ou contra, que tiveram aqui. Então, teve várias circunstâncias culturais estendidas, assim, que isso aqui era uma cultura viva, essa relação nossa para fora, né? Outra particularidade, que sem querer me alongar muito, que eu tive a coincidência do meu período aqui, que eu peguei 2 anos de projeto de experiência televertical. Durou 2 anos, eu tive no 3º e no 4º ano. Depois, no boicote de alguns ou não, o ateliê vertical durou só 2 anos. O Leto, que ia depois de mim, pegou 1 ano só de ateliê vertical. Então, eu tive o prazer de ter 2 anos de aula com o rap. Todo mundo achou o rap o máximo, eu tive 2 anos de aula com ele. E é uma figura muito interessante, né? Mas
A escola, naquela época, a gente é como hoje, né? A gente, depois que sai, fala, puxa, como era legal. E enquanto estava, que porcaria, tá, o professor é ruim, é isso, aquilo. No fundo, é tudo igual. Voltando à pergunta da Tereza, por que eu vim dar aula aqui? Eu era sócio de um escritório grande, que nós éramos em 9 arquitetos, metade davam aula aqui. Aí estava abrindo o curso noturno, eles falaram, vocês não querem dar aula lá? Eu falei, queremos. Então, o resto veio dar aula aqui no Mackenzie. Por quê? Porque eles davam aula aqui, a gente vê que era legal, era uma relação legal. Na minha época, o Tito era um dos sócios, o Tito, o Vasco, o Zeca, que davam aula aqui, e viemos para dar aula aqui, eu, Noemi e a Marian. Inclusive, na abertura, na época que foi aberto o noturno. Essa foi a razão. Eu não vim dar aula no Mackenzie porque eu era imbuído do espírito do professor. Não, eu vim dar porque os meus sócios davam, era uma coisa legal, e viemos dar aula no Mackenzie. Oi? Por que eu continuo? Porque eu sempre vou até o fim nas coisas que eu faço. Né? Oi? Não, mas eu vou ser franco, na época do escritório, que era Central de Projetos, antes de eu dar aula no Mackenzie, o Noêmio me levou para dar aula em São José dos Campos, aquela escola que durou muito pouco tempo. Então, a minha primeira experiência mesmo de professor foi em São José dos Campos, que o Noêmio me levou para lá. E aí eu não fiquei até o fim, aí eu também fiquei até o fim, porque ela acabou. Né? Então, foi uma boa experiência. Eu acho que, em linha geral, foi isso. Eu não preparei nada. Eu simplesmente vou desenvolver algumas ideias, algumas memórias aqui, no sentido de complementar isso que eles vêm trazendo, aproveitando até o gancho. Então, algumas coisas eu lembro que eu quero dar como eixo da minha intervenção aqui, o resgate de algumas coisas que eu acho que o Mackenzie perdeu ao longo desse tempo. E algumas coisas, ao contrário, que a estrutura da escola veio a ganhar. Algumas coisas assim eram meio, que eu considero difíceis, que a orientação toda da estrutura de ensino da escola, parênteses, eu não vou ficar repetindo, porque a gente vivenciou muita coisa a mesma, né? As gracinhas praticamente foram as mesmas. Com um parêntese dentro desse, que eu não fui exatamente um aluno, era muito mais um aluno que um estudante. Eu não era muito chegado a grandes participações, eu tinha uma certa rebelião pessoal e também o grupo todo que eu participava aqui, e que era um pessoal meio vulgarmente conhecido como uma canalha. Então, era uma coisa meio complicada. Aí, a diferença que eu retomando, a diferença que eu sinto, que nós tínhamos uma orientação do exercício do projeto, era muito pautado, nós entendíamos assim, era muito pautado em cima de temas que estavam ocorrendo normalmente em cima dos escritórios dos professores, e quase todos os professores tinham seus escritórios. Aí a temática era trazida para a escola a nível de proposta. E a quantidade de exercícios era bastante grande. E a gente quase que era, não digo tarefeiro, mas tinha todo um compromisso de cumprir tarefas, cumprir exercícios, e dada a insistência, a quantidade de exercícios, a gente acabou aprendendo a projetar. Ou seja, uma coisa muito difícil posteriormente na vida profissional, que a gente aprendia a projetar uma casa, aprendia a projetar um edifício de apartamentos, aprendia a projetar uma capela, cada tema isolado. E isso acabou montando uma maneira, dada a insistência, ficou meio subliminar a maneira de a gente aprender a projetar, ponto final da frase, qualquer assunto que viesse. Isso me foi muito útil, posteriormente, no início da vida profissional, que eu fui trabalhar
na prefeitura de Mogi das Cruzes, na área do planejamento lá, e, por razões que eu desconheço, me incumbiram também de fazer uma série de projetos. O primeiro deles foi uma subdelegacia local no distrito de Itaiaçupeba. Quer dizer, como é que esse exercício, o exercício todo que nós tivemos aqui na escola, pôde me favorecer no exercício de projetação de uma cela de presídio ou de uma sala de armas ou coisa assim. Então, quer dizer, a gente aprendeu, de uma certa maneira, a improvisar e descobrir os caminhos a partir da sequência de exercícios que a gente teve aqui. Outra coisa que era bastante diferente, embora tivesse essa vivência toda das atividades que os colegas, professores, hoje colegas, tinham no exercício da profissão que traziam para cá, e a gente ia visitar muitas obras. Um parênteses, eu fui visitar o edifício do hoje Banco Itaú, na época era Banco Sul-Americano, na esquina da Peixoto Gomes com Paulista. Nós fomos fazer uma visita monitorada, e o monitor era o Rino Leve, na Frecaneca, com a Paulista, e o monitor orientando a visita era o próprio Rino Leve. Então, você imagina o nível de diferença que a gente consegue ter hoje. Fomos visitar obras do Golombek, né? Golombek era o calculista de fundações, e nós fomos em obras dele, para ver o que ele explicava ao vivo. Então, são um processo de aprendizado muito grande, que nós tínhamos muito tempo para isso. Era o dia inteiro, né? Era o dia inteiro de aula. A gente entrava aqui às 7h10, saía às 5 da tarde, 1 hora de almoço, aulas no sábado. Tinha uma quantidade de horas-aulas infinitamente maior do que a gente tem hoje. Mas, em compensação, a gente cresceu aqui, ao longo do processo, posteriormente, que nós não tínhamos, se não me falha a memória, nós não tínhamos uma intervenção com vistas à cidade. As disciplinas eram absurdamente compactadas. Nós tínhamos a disciplina que chamava planejamento, onde a gente, entre outras coisas, aprendia a calcular o coeficiente de inclinação de um trevo de rodovia. Então, são situações em que a percepção do terreno na cidade nós não tínhamos. E isso foi um exercício que a gente, até como professor aqui, veio evoluindo no sentido de passar a ver essa incorporação como fundamental de fazer com que qualquer projeto de uma casa ela faça parte do desenho da cidade. Algumas percepções que a gente teve enquanto professor, ele citou o Rep. Eu tive aula com o Rep também. Ele era um excelente, maravilhoso profissional, mas como professor foi assustador. Porque eu lembro dele rasgar projeto dos alunos. Não o meu. Né? Sei lá por quê, mas o meu ele não rasgou. Né? Ele rasgou um trabalho do colega, Theo Feltrini, e o Theo trouxe, que é o colega de classe, ele trouxe trabalho e mostrou, pô, aquele alemão maluco, nazista, rasgou meu trabalho, olha. Aí a gente não era muito bem educado também, falou, monta o rasgado aí. Aí ele montou, dizia, aí os colegas, inclusive fazia parte de Carlos Bratic, falou, porra, até que ele rasgou pouco. Quer dizer, era um exercício muito difícil de convívio, porque a gente respeitava alguns dos professores pelo seu histórico, pela sua obra. E tinham outros colegas, agora colegas professores, que queriam ter o mesmo comportamento, mas não tinham o lastro. E aí a gente enfrentava, coisa que hoje era inimaginável. Aí, quando me convidaram para ser professor aqui, eu já era professor de outras escolas, que para começar a lecionar com esses colegas, o Corona foi me convidar. Eu era, como eu falei, era arquiteto da
da Prefeitura de Mogi, e o diretor da Faculdade de Mogi era também o diretor do departamento lá que eu trabalhava. E o Corona foi... A faculdade era bem recente, e o Corona foi me convidar para lecionar. Eu passei uma semana... Depois eu falo, depois eu aceito, porque eu fiquei em uma dúvida cruel, existencial, porque iria aparecer a minha dúvida. O que é que eu faria com os alunos que nem eu? Eu, como professor, que comportamento, como é que eu ia... E esse mesmo, eu comentei isso com esse mesmo colega, até o Feltrino, ele falou, você está sendo hipócrita. Você acha que alguém ia fazer o que você fazia? Eu falei, bom, não sei. E se ele for fazer, você já fez. Então você sabe se comportar. E aí eu comecei a aceitar e comecei a perceber que o desenvolvimento do processo de interação com os alunos era muito maior, muito interessante para mim como processo de aprendizado. Muitos anos depois, isso eu estou fazendo para entender por que eu vim lecionar aqui. Posteriormente, muitos anos depois, eu era representante da faculdade no CREA, e lá eu encontrei o Uver, que era representante também, era conselheiro do CREA. E aí, às tantas, eu trabalhava num organismo público, numa autarquia do governo do Estado, e ele me ligou, o Uver me ligou, dizendo, quer lecionar? Eu falei, mas eu já leciono. Ele falou, não, lecionar no Mackenzie. Eu falei, bom, não estou aqui, como é que eu vou? Não, é de noite. Eu falei, bom, tudo bem, para mim vai ser uma honra, porque voltar aos bancos escolares, né, de lecionando do outro lado da mesa, mas já com uma experiência profissional de professor já mais sedimentada para poder contribuir com o crescimento da escola. Esse, mais ou menos, é um apanágio geral da minha percepção aí. Então, a Tereza pediu, eu queria esclarecer que eu citei o Corona, é o Eduardo Corona, não o Pedro Corona, que é o professor que eu não cheguei a pegar aqui. E o Eduardo também não, porque ele foi expulso da faculdade pelo movimento de 64. Bom, olha, eu domino menos do que o... Nem me atreveria a gravar no celular qualquer coisa e escrever. E essa folha de papel eu comecei a escrever há 15 dias atrás. E para mim foi uma provocação na memória, uma questão que o Petrarco levantou sobre o quanto a gente bebia. Sem dúvida nenhuma. Mas para mim foi importante isso, porque eu comecei a pensar aonde a gente vivia e com quem a gente vivia. E certamente não era no Mackenzie. Porque no Mackenzie, no então, havia uma personagem, uma senhora americana, Miss Clare, que quando a gente, diretoria do DAFAN, queria fazer qualquer coisa, tinha que chamar a Miss Clare, e ela vinha com uma mesa, com uma toalha, e ponche, que era a bebida oficial de qualquer celebração aqui no Mackenzie. Bom, então, não era aqui que a gente bebia, era fora. A partir dessa anotação que eu fiz por conta do Petrarco, aliás, eu me lembrei de você em vários bares. Né? Eu comecei escrevendo uma lista. Olha, o mais frequentado de todos era o Sujinho. O Sujinho era o lugar da catraca. Era você chegar na escola ou sair da escola, você passava pelo Sujinho.
tinha a quitanda. A quitanda ficava na Doutor Vila Nova, e aonde muitas vezes o Chico Buarque e outros da música tocavam e cantavam na quitanda. Um pouco mais longe, e aí variava bastante com quem a gente bebia e o que a gente bebia. E também dependia do dinheiro que a gente dispunha. O Paribar, a Baiuca, o Bar Brahma. Mas havia alguns lugares onde era muito importante quem a gente ia encontrar. Um lugar que eu lembro, aliás, tudo isso, eu nem sei se estou falando coisas que de fato são verdadeiras, ou se eu estou contando mentiras, porque qualquer memória, no fundo, na medida em que a gente revisita a memória ao longo da vida, muitas vezes, ela recebe, queira ou não, uma certa interpretação. E a partir daí, não sei ao certo se o que é memória é verdadeiro ou quão verdadeiro é. Fato é que o Redondo, por exemplo, você sabe onde fica? Esquina, na frente do Teatro de Arena. Ali se concentrava muita gente do Teatro de Arena. Não só atores, diretores, cenógrafos, iluminadores. A gente estava muito próximo do teatro. A minha geração e as pessoas com as quais eu convivi muito. Lembro da gente ter participado no Rei da Vela. Eu listei aqui. Na Vida Impressa em Dólar, Peer Gynt, Os Fuzis da Senhora Carrar, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Muitas peças dessa época. E havia muitos estudantes de arquitetura, havia muitos de nós envolvidos nas questões, no mundo do teatro. Quando eu comecei a fazer a lista de bares e de pessoas, eu me dei conta de que, para mim, foi mais importante o extramuros do que o intramuros. Eu acho que, enfim, a gente está lembrando de uma época, a época em que a gente estudava aqui, e essa, evidentemente, é uma época de construção da personalidade. E nessa construção, essa construção foi extraordinariamente positiva. Acabou de ser citado os cubanos. Os cubanos eram todos revolucionários, os que estavam por aqui, todos. Todos eram a favor da Revolução Cubana. Eram estudantes e professores da Universidade de Havana e de Santiago. Conhecemos vários deles. Mas, por falar em Revolução Cubana, eu também anotei aqui no meu papel que, em 59, eu entrei em 61. Em 59, começa a Revolução Cubana. E eu saí daqui em 68, o ano que começa o Maio Francês. E, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da política internacional, é um período, esse que vai da Revolução Cubana ao Maio Francês, um período de intensas lutas libertárias. Ao mesmo tempo, e isso foi um problema, sem dúvida nenhuma, mais do que um problema, uma questão que nos provocava sempre muitas tensões. Porque uma coisa era o cenário internacional e outra coisa era, por exemplo, lembrar de que em 60 tinha sido inaugurada Brasília, de que em 63, aqui no Mackenzie nós participamos de uma Bienal Internacional de Arquitetura. Eu quero destacar uma questão aí. Onde tiramos o segundo lugar. O primeiro lugar foi ganho pela Polônia, com o projeto de uma fábrica, se não me engano, uma metalúrgica. O segundo lugar foi a equipe do Mackenzie. A equipe do Mackenzie, que era a Ângela Cardellini, já falecida, o Bernardo Blanco, já falecido, o José Magalhães Júnior, já falecido, o Walter Maffei, ignoro, e eu aqui presente por enquanto. Mas e o terceiro lugar foi a FAO. E a FAO
a FAO apresentou o projeto de uma usina hidroelétrica. Veja bem, não é? As escolhas foram feitas por estudantes, em cada caso, e havia uma fábrica, uma metalúrgica, a nossa, do Mackenzie, era uma fábrica de aviões monomotores a ser implantada em São José dos Campos e como uma ferramenta necessária num cenário de reforma agrária. E a FAO fez uma usina hidroelétrica. Ou seja, isso, de alguma maneira, ainda que possa ser um pouco excepcional, e ainda excepcional no sentido de que foram propostas que as equipes de estudantes levaram adiante, que não refletem necessariamente o que estava acontecendo nas escolas. Mas, para além dos temas que vinham, sem dúvida nenhuma, e muitas vezes do escritório dos professores, havia também toda uma série de inquietações marcadas por esse período. E o período das reformas de base, as ideias, por exemplo, que nos vinham do lado do Artigas, o Artigas imaginando que em cada mesa do território nacional haveria um arquiteto. Haveria um arquiteto fazendo escolas, fazendo creches, fazendo todos os equipamentos que a sociedade brasileira precisava ter. Essa escala também era uma escala que nos levava frequentemente a estudarmos questões ligadas à pré-fabricação. Ao mesmo tempo, havia a questão exterior, a questão externa. Quer dizer, que eu já demarquei com a Revolução Cubana em 59 e o Maio Francês em 68. São os anos que eu fiquei aqui. Tá? Mas que, ao longo disso, o Marcondes já se referiu, não foi só a pílula. Foi uma mudança radical de costumes, que eu identificaria como a minissaia, como o primeiro momento. A moda unissex, imediatamente após. O movimento hippie, a pílula, e tudo isso com música dos Beatles, no plano internacional. Tá? Nós, entretanto, tivemos aqui a ditadura militar, isso é em 64, ela foi marcante indiscutivelmente, e isso vem se repetindo nessa mesa em vários momentos, e ele foi recrudescendo, e em 68 nós tivemos o AI-5. O AI-5 que definitivamente colocou fora de jogo sindicatos, partidos políticos, e aonde a perseguição e a repressão foi fortíssima. Dessa época, eu morava aqui na General Jardim. Foi meu primeiro apartamento de solteiro, já no fim da faculdade. Os zeladores dessa época, eles tinham mensalmente que informar ao Departamento de Ordem Política e Social, ao DOPS, os movimentos dos moradores do edifício. E um bom dia o meu zelador falou, olha, você está marcado. Na mesma semana, o cônsul da Espanha me chama com horário marcado, e quando eu entrei na sala dele, ele tinha uma mesa com um tampo de vidro desse tamanho, eu vi a minha vida em xerox. Ele tinha recebido um dossiê do DOPS. Uma semana depois, eu estava fora. Esse período fora também foi muito importante, de alguma maneira ele, num processo de construção mesmo, de mim mesmo. O que é? Em que ano foi? Isso foi em, deixa eu ver, imediatamente depois da formatura, isso foi em 70. Tá? Acho que não vai dar, os 10 minutos já passaram, né? Bom, eu deixei para trás uma questão que me parece muito importante, que é a dos bares. Rapidamente passei pelo teatro e era uma coisa que nos envolvia a muitos aqui na escola. O Sami está lá me ouvindo,
e sabe perfeitamente bem em que, aliás, gente com a qual você tinha escritório, no Vermelhinho da Maria Antônia, era esse o nome, não é? Laon Ticlava, Raimundo, Aaron Cohen, todos eles estavam, em parte, mobilizados nas ações do teatro. Isso tinha uma abrangência para o cinema, e tinha uma abrangência muito grande também para as artes plásticas. A quantidade de arquitetos contemporâneos ou mais velhos, e mais jovens também, que estavam nesse universo das artes plásticas é muito grande. A lista começa com Flávio Império, Irajara Ribeiro, Samuel Spiegel, Maurício Nogueira Lima, enfim, a arte concreta. Eu queria dizer que havia, e que esses públicos se misturavam nos bares. Ou seja, que não havia bares só de gente de teatro, ou só de gente de cinema, ou só de arquitetos. Frequentemente essas pessoas se misturavam. E havia uma questão comum, que me parece importantíssima para a época, em que nós nos sentíamos partícipes de um processo de construção de uma identidade nacional. O famoso Projeto Nacional do Vilarinho Artigas, que era um projeto da esquerda brasileira e, muito particularmente, do Partido Comunista Brasileiro. Essa intelectualidade, chamemos assim, tinha essa preocupação com a cultura do país. E nessa nós estávamos também engajados. Eu sinto muita falta disso, muita, até hoje. Podia ter começado dizendo, quando eu falei que, para mim, a construção da personalidade foi muito mais fora dos muros do que dentro, esses muros são fictícios, porque, obviamente, se passava, e não era pelo portão, era aqui que se passava de um lugar para o outro. E fora, também era uma época em que a FAU estava aí, e, acima de tudo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eu fiz Ciências Sociais, 1 ano e meio só, não me formei, não continuei adiante, mas eu me refiro aos interesses que havia, porque havia muita gente que estava na filosofia, estudando filosofia, porque estava interessada, sei lá, entre outras coisas, até com a estética. Eu vejo o mundo, nesse período, muito assim. E, por isso mesmo, acho que ele foi extraordinariamente enriquecedor. Extraordinariamente enriquecedor. O que eu queria comentar também é que a nossa comunicação não era instantânea, não era por WhatsApp. Ela era, por outro lado, muito mais coletiva, muito mais plural e muito mais intensa, porque nos bares. Porque com tempo. Porque, aliás, a gente tinha, e isso alguém também se referiu aqui, muito mais tempo. Hoje, essa metáfora já foi feita. Eu a li muito recentemente num livro de um filósofo mexicano, quando ele diz assim: parecemos uma sociedade de hamsters, que freneticamente giramos, giramos, giramos e não temos direção nenhuma. Esse é um problema, a meu ver, bom, mundial, não é uma questão nossa aqui. E as pessoas têm muito menos tempo mesmo, hoje. Eu também recebo WhatsApps, também mando e-mails, mas eu abro a caixa de e-mail uma vez por semana. Porque achava melhor quando eu escrevia uma carta e sabia que essa carta ia levar 10 dias para chegar, e se a resposta fosse imediata, mais 10 dias para voltar. Isso é um tempo para si, que é o que acho que a gente cada vez tem menos. E uma última questão é o seguinte: apesar de que as mudanças foram extraordinárias,
Eu estou me referindo, nós estamos falando de um período de mais de 50 anos. Ainda que as mudanças foram muito grandes, a meu ver, a escola é o que menos mudou. Porque a escola ainda continua trabalhando com temas de arquitetura. A escola continua ainda sendo uma escola de belas artes. Ela ainda é demais, Beaux-Arts. E não só os temas. Os temas, o programa, o terreno, nem sempre o lugar. E ainda, apesar da última reformulação do plano de ensino, apesar do imenso esforço feito há 3 anos atrás, acho que é isso, 3 anos, ainda, de alguma maneira, um grande conjunto de disciplinas, principalmente todas as técnicas, elas estão absolutamente divorciadas das de projeto. A gente ainda não está aqui formando construtores. A gente ainda não acaba de entender que a construção é também uma forma poética. Mas também, por outro lado, não é que a história está mais integrada ao projeto e vice-versa. Quer dizer, nós ainda vivemos uma escola esquizofrênica, uma escola de conteúdos separados. E isso, de alguma maneira, se agravou, obviamente, com a diminuição do currículo das escolas. Ou seja, que acho que tem muitas considerações a fazer sobre, e colocando as questões já hoje, muitas questões a fazer e que talvez essa série de depoimentos venham, enfim, a enriquecer as diretrizes que, de alguma maneira, mais ou menos todos somos de acordo, apesar de que, insisto, a escola continua sendo uma escola como a de antigamente. Bom, pois é isso. E olha, eu sou professor há muitos anos. Eu acho que eu estou cumprindo, já fiz 60 anos de docência. Eu comecei em curso de vestibulares, no Anglo-Latino, professor de LA, fui dar aula em Santos por indicação do Birajara Giglioli, quando o diretor era Oswaldo Correia Gonçalves. Lá eu conheci esse moço. E, enfim, e dei aula em várias escolas, e um bom dia eu fui convidado para vir dar aula aqui. Eu considerei, nem esperava, para mim foi uma surpresa maravilhosa, porque acho que, enfim, eu já ouvi isso de muitas pessoas aqui e fora daqui. Dar aula no lugar onde você foi estudante é algo muito especial. E nunca fui da atlética, mas sempre tive um amor muito grande por essa instituição, pela memória dessa instituição, e essa instituição particularmente a arquitetura. Eu entrei na Universidade Mackenzie, também quero ressaltar. Eu não entrei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o que me parece bastante importante também. Pelo menos na minha memória, é um registro que eu sempre fiz. Isso pode cortar da TV Mackenzie. Bom, é isso. Nós temos tempo para mais uma pergunta que eu queria fazer para eles? Você quer fazer primeiro? Mas quem está sentado aqui sou eu, né? Desculpa. Porque isso tem a ver com a pesquisa que a professora Eunice e eu temos feito e com os relatos que a gente tem tentado reunir de pessoas que se formaram aqui, né? Eu tenho muita curiosidade em saber por que
as pessoas que estudaram aqui, desde a década de 30, isso já acontecia. Eu tive a mesma questão, e também eu não sei de onde vem, essa admiração que a gente tem pelo Frank Lloyd Wright. De preferência, os mackenzistas querem saber, se interessam, foram até Taliesin para visitar, ver como é que era o Miguel Forte. O professor Vicente fez o mestrado dele a respeito do Frank Lloyd Wright. Eu saí daqui fascinada por ele, realmente não sei porquê. E eu queria saber se vocês sabem, e se vocês têm esse registro. Não? Não é bem respondendo o que você falou, mas me chamou a atenção uma coisa que é interessante. Na minha época, de 62 a 66, toda a formação da gente era meio baseado no lado do Frank Lloyd Wright e no lado do Corbusier, passando assim de raspão pelo Mies, pelo Lican. E era bem simplista o que eu vou falar. É um conteúdo que não é um conteúdo, é uma afirmação de época. Na faculdade era muito claro uma confrontação assim, à esquerda e à direita, na época, porque era bem definido lá na década de 60. E um pouco a arquitetura do Frank Lloyd, quem gostava dela eram os caras de direita, e no Corbusier os caras de esquerda, independente de analisar as pessoas. Não, na minha época era assim mesmo. E pegando um gancho que ele fala das comunicações, tinha um outro problema nessa época. Aconteceu alguma coisa fora do Brasil, um livro, alguma coisa, demorava, às vezes, anos para a gente tomar conhecimento do que estava acontecendo fora nesse sentido da arquitetura. Então, a formação realmente era baseada um pouco do lado Frank Lloyd, entre parênteses, arquitetura orgânica, sem ninguém saber direito nem o que era arquitetura orgânica, o racionalismo Corbusier. Então, era muito claro isso. Isso, para mim, inclusive, e agora é um comentário totalmente pessoal, em relação aos dias de hoje. Eu acho, inclusive, que a formação do arquiteto naquela época era mais fácil do que hoje. O cara fala, mas por quê? Porque a gente tem uma referência muito fácil de enxergar, a referência nossa é muito clara. E hoje, com tudo que acontece em segundos no mundo inteiro, os caras não têm uma referência, eles podem dar a volta inteira sem olhar direito o que está acontecendo como formação de arquitetura. Não, é um negócio interessante isso, que eu, inclusive, sintetizo que hoje o estudante tem uma liberdade, e se a gente fizer uma análise, a liberdade é uma das coisas mais prejudiciais na formação da gente. Parece meio bobagem que eu estou falando, mas não é. Você ter parâmetros, não ser totalmente livre, a vida é mais fácil. Você enxergar uma liberdade enorme, a vida se torna muito mais difícil. Ele disse que não tem esse registro. Durante o tempo que eu passei aqui, a gente pertencia, tinham vários colegas que tinham uma ligação muito mais histórica com o movimento não mainstream, quase que amarrados em cima do velho Oswaldo Bratic. E tinha o Miguel Forte também, aqui já. Então, tinha uma série de paradigmas, como ele colocou, que davam um certo direcionamento para a compreensão mais fácil, mais fluida, do modelo de arquitetura que a gente poderia vir a praticar. Um outro parâmetro também, que, no caso desse grupo, queria fazer algo completamente diferente do mainstream, que era do outro lado da rua, que a gente tinha como referência esses parâmetros para não fazer, ou seja, é muito mais o que não fazer do que ter como modelo. Concordo com o Flávio, a gente tem hoje uma dificuldade, eu acho, e profissionalmente eu vivi isso durante um tempo também, a perda de referências. Na época de formação da gente, tinha obras icônicas,
que eram exemplos para serem, não digo copiados, mas eram para serem referenciais muito grandes. Particularmente o velho Oswaldo, o Bratk, tinha já uma relação com meu pai, e depois eu vinha trabalhar com eles também. Então, tinha um elemento que acabou chamando muito a atenção desse grupo que queria fazer algo de uma personalidade, não digo antagônica, mas com uma personalidade muito própria que não tinha a ver com o mainstream. Então, a gente sempre procurou fazer uma obra que não tivesse a ideia de obediência a determinados cânones que estavam consagrados. Isso, o recentemente falecido Carlos levou a fundo a vida profissional dele inteira. Sempre houve gente de esquerda que gostou do Frank Lloyd Wright. Eu, por exemplo, nunca fui tão esquemático assim. Não é? Eu, durante muitos anos, até hoje, de alguma maneira, tenho uma certa rejeição à abstração total e, principalmente, se feita com concreto. Tá? Muito cedo eu me aproximei do tijolo. E havia ótimos arquitetos trabalhando com tijolo, e tanto no campo, digamos, do organicismo wrightiano, como no campo mais abstrato, que deriva, em parte, do Le Corbusier. Enfim. O professor Belpiedi acabou de me dar uma informação que eu considero bastante importante. Aí eu pedi para ele falar, ele disse que vai falar. Não, acontece que o meu caminho foi um pouco diferente. Logo após formado, eu ganhei uma bolsa e fui para o Japão. Então, os meus paradigmas acabaram sendo de outros paradigmas. Lá no Japão, eu estagiei numa das maiores construtoras do mundo. Para vocês terem ideia, ela, nas suas agências, tinha 4.000 arquitetos, cerca de 4.000 arquitetos. E eu fiquei na agência principal, e lá eu fiz curso de arquitetura tradicional. Mas uma das coisas que me impressionou foi quando um amigo lá que me ciceroneava me levou a conhecer a biblioteca da construtora. Era uma biblioteca até maior que a nossa, em que tinha obras e conteúdo do mundo inteiro, e ele me mostrou uma estante que era só de arquitetos brasileiros, editados em japonês. Foi aí que eu percebi, até o Tito comentou na fala dele, do respeito que a arquitetura brasileira dessa época exercia no mundo. E no Japão não foi diferente. Então, esses paradigmas que formaram assim na minha cabeça, depois eu acabei voltando e segui a vida diferente. É isso. No início. Faça favor, Angélica. Microfone. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu fiz a que eu tinha curiosidade, realmente era uma coisa que eu nunca achei em lugar nenhum, essa do Wright. Não tem escrito em lugar nenhum. Então, só através de lembranças mesmo. Quem mais tem pergunta para fazer para eles? Não, essa pergunta não pode. Desculpa, mas temos aqui um pouco de censura, engraçadinho. Não vou, não, deixa. A professora Eunice quer fazer a pergunta. Você não quer pegar meu? Bom, primeiro, eu queria agradecer as exposições de vocês. Os depoimentos foram muito tocantes e muito importantes. Mas também eu tenho uma curiosidade que arde dentro, né, e eu gostaria que vocês nos dissessem, primeiro, o que a faculdade, a passagem de vocês por aqui, significou?
E no caso, por exemplo, do Vilar, ganhou um concurso, né, uma equipe, no início dos anos 60. O que vocês aprenderam efetivamente aqui, se é que aprenderam algo, poderiam dizer? O que a faculdade legou para vocês que, eventualmente, tenha ajudado, contribuído a vocês serem os profissionais que vocês são? Tá? Obrigada. Então, a pergunta está dividida em duas partes. O que a faculdade significou para vocês? E o que efetivamente vocês aprenderam aqui? E se tem algum professor, por exemplo, que marcou essa passagem por aqui? Obrigada. Bom, no Vilar? O Vilar não vai deixar. Olha, eu entrei na faculdade como, sei lá, um pouco mais tarde. Eu tinha 18 anos, não tinha 16 ou 17, tinha 18 para 19. O Mackenzie foi o que é uma universidade. Me abriu a porta para um mundo que mal conhecia. Acima de tudo, conhecer muita gente, e aí isso implica em muitos professores e muitos estudantes mais velhos da graduação, e isto sim é que foi fundamental. Tá? Não foi um professor especificamente, ou etc. E o fato de, eu não sei se eu teria a mesma sensação, o mesmo aprendizado se eu estivesse hoje, 2017, estudando na FAO. Porque o fato da gente ter aqui, e naquela época com a filosofia, ciências e letras, a sociologia e política e a FAO, isto era talvez uma das maiores universidades urbanas que se conhecem. Então, isto era muito rico, extraordinariamente rico. Foi o mais importante para mim. A minha resultado, digamos, na sua resposta à sua pergunta, pode se resumir numa resposta só. Mackenzie, de alguma maneira, a escola aqui me resultou aprender a pensar. Não só a questão da arquitetura, mas como da própria vida, da relação com as pessoas, né, com o crescimento pessoal, diferente do que o Vilar alega, entrar com 18 anos ou 19, naquela época também era bem jovem. Eu entrei aqui bem mais velho, eu entrei com 23, já com uma personalidade já meio irresponsavelmente formada, onde eu não me enquadrei em nenhum dos grupos já pré-existentes daquela época, que era fundamentalmente ter uma posição política. E a minha posição política era de anarquia, mas não anarquia ideológica, anarquia zorra, né? Eu queria ver mais o circo pegar fogo. Isso aí. Né? Então, era completamente uma atitude completamente diferente. Então, eu não conseguia, e eu tinha também entrado na faculdade e recentemente participado de uma eleição. Eleição para governo, política. E eu tinha participado da eleição propriamente dita. Cansei de ver as pessoas que fazem até hoje a venda de votos. Vai votar em mim, ganha um pé de sapato. Se parecer seu voto na urna, ganha o outro pé de sapato. Quer dizer, isso eu cansei de ver. Aí entrei aqui com toda aquela... A escola toda dos alunos com aquela posição ideológica, purista e tal, e eu ficava louco da vida, porque a vida não era real, não era que eu tinha acabado de viver, não era nada dessa. Isso veio a me condicionar e levar, principalmente, a pensar, a aprender a conviver com as N diferenças,
a pensar no sentido mais amplo e a pensar as arquiteturas que seriam possíveis serem desenvolvidas. Bom, eu já tenho uma resposta um pouco diferente. Eu não acho que... por formação, eu sou daquele primário, ginásio, colégio, e tinha que fazer faculdade. Eu queria ser arquiteto, não porque eu tinha a arquitetura, exclusivamente porque eu desenhava, e achava que desenhava bem, tinha facilidade, eu resolvi fazer arquitetura. O Mackenzie, a grande surpresa para mim, não é o Mackenzie em si. Naquela época, ser universitário era muito bacana. A estrutura de pensamento na época, de vivência, da vida do universitário era muito legal. E nisso o Mackenzie sobrepujava duas razões. Uma, a própria estrutura do campus do Mackenzie, que você convivia mais tempo fora da sala de aula no espaço do Mackenzie, como a própria localização do Mackenzie, que você tinha filosofia, FAO, economia, ciências políticas ali no outro lado da praça. Então, este mundinho era um mundinho universitário muito curtido. Eu lembro até hoje que, às vezes, a aula começava às 10 horas, a gente chegava cedo para ficar mais tempo batendo papo aí fora com teus amigos, vivendo esse universo universitário. Então, era um processo muito bacana. E dentro da escola, eu acho, eu sempre falo isso, na época a gente aprendia muito arquitetura por osmose. O cara fala, como por osmose? Todo mundo tinha sala de aula, você falou, puxa, você viu o projeto do fulano lá no outro andar? Você ia lá ver o projeto do cara, puxa, que troço bacana, viu do outro. Você tinha um processo de integração, eu digo, até no sentido de você estar no aprendizado. As pessoas falam, você viu o trabalho que fulano está fazendo? Você ia na sala do cara olhar, falou que bacana, tal. Então, era um mundo muito curtido. Eu acho que, se a gente dá o exemplo, eu fico imaginando hoje, uma comparação com hoje, não vou comparar com os anos 80, não sei. Mas você virar e falar, não tem aula 10 dias, vai todo mundo para a praia, não sei onde. A gente, em greve, vinha todo dia para cá, vinha fazer mais tempo sem fazer nada, brigar, discutir, a gente vinha. Então, era uma participação na vida, inclusive na vida da cidade, eu acho. Porque a gente frequentava o bairro, e a cidade era aqui. Hoje a cidade deve ser lá na Berrine, Vila Olímpia, não sei onde, mas na minha época de estudante, a cidade era aqui. Eu nunca esqueço um dia que nós saímos daqui da escola, nunca esqueço. E fomos até a Praça da República ver a marcha com Deus e com a família pela liberdade. Aí um colega nosso falou, oh, minha mãe, minha tia. É história real. Era bem divertido. Isso era o Mackenzie, essa estrutura do lugar, como bem diz o Juan. Bom, para mim, a faculdade marcou, como os colegas estão falando, da mesma forma, mas eu queria fazer justiça a um personagem. Já que perguntaram de personagem, acho que os colegas não têm memória nenhum personagem, mas eu tenho. Esse personagem foi meu orientador de projeto final, era um arquiteto fantástico, premiado, era um arquiteto que tinha uma postura ética que me formou, porque a gente era adolescente. O nome dele, o Chico deve lembrar bem, chama-se Telésforo Giorgio Cristofani. Vai dar lágrima nos olhos do Chico, não vai? Pois é, esse personagem foi meu orientador e foi uma figura que me marcou muito como aluno da Faculdade de Arquitetura Mackenzie. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? A professora Angélica passou para a Eunice. Pessoal, eles todos aqui reunidos, dispostos a responder, é raro. Aproveitem. Está na hora? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a contribuição que vocês deram e, como pesquisadora e participante dessa faculdade, eu
admiro muito as pessoas que dão continuidade ao nosso trabalho, né? Então, você estuda, também é trabalho. E aí você volta para continuar exercendo esse ofício, né? E contribuindo para a formação das outras gerações. Agradeço muito.